Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. Vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus e hoje estudaremos o tema de número 103, que tem como título Sábado na História. Hoje eu estou em um local diferente, eu me mudei para o campo. Eu ainda não estou na minha casa propriamente dita, vamos dizer assim. Eu estou em uma casa provisória, em uma casa antiga, uma casa velha, né? Podemos dizer assim, de telha, e uma casa bem antiga, bem precária. Mas essa casa foi cedida a mim para que eu ficasse aqui até a minha casa estar pronta. E eu me lembro daquele hino, meu refúgio está no monte. Realmente agora, definitivamente, o meu refúgio ele está no monte, onde eu posso descansar, onde eu posso trabalhar também, onde eu posso meditar, como fala na letra do hino, né? Beber da limpa fonte, literalmente, não só da fonte espiritual, mas também da fonte material, da fonte literal, né? Tem muitas águas, muitas fontes aqui de águas minerais, né? Podemos dizer assim. Então é um privilégio muito grande. E realmente é um refúgio no monte. Eu estou a 1.000 metros de altitude. E o local onde eu vou fazer minha casa é um local muito lindo, que tem uma vista para muitas e muitas montanhas. É o topo, um dos topos aqui da região. E é uma alegria muito grande poder estar aqui, morando e também trabalhando, né? Cuidando da horta, plantando, colhendo, vivendo do campo, né? É uma alegria muito grande. Estou nos primeiros passos ainda, não sei fazer muita coisa, mas aos poucos eu quero aprender, quero me dedicar, mas enfim, vamos então para o nosso estudo de hoje. É um estudo composto por 26 perguntas e respostas, e eu não quero fazer em mais de uma parte. Eu pretendo fazer em um único vídeo. Então eu convido você que ore junto comigo agora, antes de nós começarmos este estudo. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado e engrandecido seja o teu nome, o nome de seu Filho unigênito, coautor na criação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, neste local, em meio às montanhas, mesmo, Senhor, estando frio, mas o teu calor nos aquece e nos inspira e nos motiva a estudarmos a tua palavra com os nossos telespectadores. E eu te suplico, Senhor, a tua bênção sobre eles, sobre mim, para que compreendamos mais este tema, o sábado na história. Um tema tão importante, Senhor, de estudo desta ocasião. Nos abençoe, Senhor. Te agradeço pela noite de descanso que o Senhor me concedeu, por esta madrugada fria. E peço que nos ajude a compreender este tema, especialmente aos nossos telespectadores, para que eles compreendam. E aqueles que ainda não o fazem, que venham observar o teu santo dia conforme o Senhor deixou determinado para que nós o fizéssemos. Te peço essas bênçãos, agradecido em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos direto para a pergunta de número 1, né, do nosso estudo. Quando e por que Atos foi o sábado feito?
Muitos dos assuntos que vamos ver aqui já vimos em assuntos anteriores, estamos há um bom tempo já estudando a respeito do sábado, né? Então lá em Gênesis 2, 2 e 3 diz assim: havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, quando foi na primeira semana da criação, por que atos foi o sábado feito? Por um ato de criação de Deus, né? O ato de descansar, o ato também de abençoar e de santificar. Pergunta 2. Que divisão de tempo é estabelecido pelo sábado? A resposta é a semana, né? Uma das mais extraordinárias confirmações colaterais da história mosaica da criação é a adoção geral da divisão do tempo em semanas, que se estende desde os países cristãos da Europa às remotas praias do Hindustão, e tem igualmente prevalecido entre hebreus, egípcios, chineses, gregos, romanos e bárbaros nórdicos, de cujas nações algumas tinham pouco intercâmbio com as outras, e nem por nome eram conhecidas dos hebreus. Então está aí a referência, né? Outra citação: o 7 tem sido antigo e honrado algarismo entre as nações da terra. Elas têm, desde o princípio, medido o seu tempo por semanas. A origem disso, segundo expôs Moisés em seus escritos, foi o sábado de Deus. Está aí também a referência correta desse texto. E em Gênesis 7, 4 e 10, 8, 10 e 12, mostram que a semana era conhecida ao tempo do dilúvio. Então, desde o dilúvio, o período da semana de 7 dias, ele era conhecido. Isso aí é vastamente documentado na história, não resta dúvida nenhuma para a gente. Pergunta 3. A quanto atinge o reconhecimento do sábado, do 7º dia, nas várias línguas do mundo hoje? Então, a resposta ao seu reconhecimento está muito generalizado. Faz alguns anos, o finado Dr. William Mead Jones, de Londres, publicou uma tábua da semana, mostrando o estilo do ciclo semanal e as designações dos vários dias da semana em 160 línguas. Essa tábua mostra claramente que o período de 7 dias ou semana era conhecido desde os tempos mais remotos e que em nada menos de 180 dessas línguas é o 7º dia chamado sábado ou dia santo. Eis um extrato das línguas mais conhecidas contidas nessa tábua. Então vamos dar uma olhada aí nessa tábua. Por exemplo, em abissínio se escreve Sambat, que é o sábado, né? Em afghani é Shamba. Em alemão, Shamtag. Em árabe, Asabt. Em armênio, Shapat. Em espanhol, sábado. Em francês, Samed. Em grego, Sabaton. Em hebreu, Sabat. Em hindustani, Shamba. Em inglês, The Sabbath. Em italiano, Sabato. Em latim, Sabatum. Em malaio, Ari Sabtu. Em persa, Shambin. Em polonês, Sobota. Em português, sábado. Em prussiano, sabático. Em russo, subota. Em turco, Yomesabit. Então, todas essas línguas, percebemos que todas elas dão ciência de que o sábado ele é pronunciado dessa forma mesmo, né? Porque tem o significado de sábado é descanso, ou Shabat, né? Vamos agora para a pergunta 4. Que razão apresentou Deus no Sinai por haver abençoado e separado o 7º dia como dia santificado de repouso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Então, a razão por Deus ter abençoado e separado o 7º dia, como dia de repouso, é porque ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, né? Pergunta 5. Que promessa fez Deus a Israel por intermédio de Jeremias, caso guardasse o sábado? Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificais o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi.
andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Jeremias 17, 24 e 25. Então essa foi a promessa que Deus fez para Jeremias, né? Pergunta 6. Que disse ele aconteceria caso não santificassem o dia de sábado? Então aqui vamos ver o que ele disse que aconteceria. Mas se não me ouvirdes, para santificares o dia de sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jeremias 17, 27. Então essa também foi a punição que Deus infligiria contra o povo de Israel se eles desobedecessem, né, o dia de sábado. Pergunta 7. Que aconteceu à cidade de Jerusalém ao ser ela capturada por Nabucodonosor, rei de Babilônia, em 588 a.C.? Então aqui nós vemos agora o cumprimento daquela promessa anterior, né, daquela punição anterior que ele disse aconteceria se eles não guardassem o sábado. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus. Está vendo? E derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Segundo Crônicas 36, 18 e 19. Então isso aconteceu por causa da desobediência deles. Vamos ver um pouco mais para frente, né? Pergunta 8. Por que aconteceu isso? Olha, vamos ver então a resposta. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Segundo Crônicas 36, versículo 21. Está vendo? Então, a terra ela ficou 70 anos descansando, porque simbolicamente, né? Eles desonraram, desobedeceram o sábado do Senhor. Então a terra ficou 70 anos repousando, conforme Deus tinha dito pela boca de Jeremias, para que ela se agradasse dos seus sábados, ou seja, para que ela repousasse naqueles sábados que eles não haviam repousado. Vamos aí para essa nota. O cativeiro babilônico de Israel, executado por Nabucodonosor e seus filhos, durou 70 anos, porque durante 420 anos, ou 6 vezes 70 anos, desde os dias de Salomão até o tempo de Nabucodonosor, haviam grandemente negligenciado a observância do sábado. Todas essas passagens aí, vem relatando, né? Os 70 anos de desolação repararam os 420 anos de profanação do sábado. Também durante o milênio, ou os 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, toda a terra será desolada, ou em repouso, por 1000 anos, por haverem os habitantes do mundo durante 6.000 anos desrespeitado o sábado. Vê referência a esse período e estados em Apocalipse 21 a 4, Isaías 24 a 6 e Jeremias 4, 23 a 27. Os períodos de repouso e desolação da terra são compensações sabáticas, divinamente designadas por causa da irreligiosidade do homem, manifestada na profanação do sábado. São lições impressivas da importância de observar o sábado do sétimo dia e os resultados de quebrá-lo e desatendê-lo. Então olha que interessante, né? O milênio também será um período que a terra vai descansar devido a 6.000 anos de transgressão aí do sábado que aconteceu na terra, né? Eu não sabia disso até esse estudo e eu achei muito interessante esse ponto. Vamos para a pergunta 9. Depois da restauração de Israel do cativeiro babilônico, o que disse Neemias haver sido motivo de seu castigo? Então aqui vamos ver a confirmação de Neemias, né? Que ele disse qual foi a motivação desse castigo, de o povo de Israel ter sido destruído, o templo ter sido destruído, queimado, os muros ter sido derrubados e o povo ter sido levado cativo para a Babilônia. Vamos ver o que Neemias disse. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias 13, 17 a 18. Então nós vemos aí claramente que a razão foi porque eles profanaram o sábado, né? E mesmo após
a restauração, eles estavam profanando o sábado. Era um povo rebelde, né? Como muitos de nós também hoje somos, quando nós profanamos o sábado. Pergunta 10. Que diz ele quanto a haver Deus dado o sábado a Israel? Vamos ver o que Neemias continua dizendo. E sobre o monte Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, olha, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Neemias 9, 13 e 14. Note-se que este texto não diz que Deus fez o sábado, então, ou seja, no Sinai, né? Mas simplesmente que fez Israel conhecer o sábado naquela ocasião. Dele se haviam eles grandemente esquecido em sua permanência no Egito. Ver Estudos 94 e 95. Por isso que o mandamento ele diz, lembra-te do dia de sábado, porque na realidade é algo que já existia e já deveria ser observado antes. Mas eles haviam esquecido por terem sido escravizados no Egito e geração após geração ter sido obrigados a trabalhar continuamente, sem direito a dia de descanso, né? Pergunta 11. Quando aqui na terra, como considerou Cristo o sábado? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Já vimos esse texto em outros estudos. Ficou mais do que comprovado que Jesus ele guardava o dia de sábado, né? Pergunta 12. Como reconheceu Cristo a lei do sábado? E ele lhes disse, é por conseguinte lícito fazer bem nos sábados. São Mateus 12, 11 e 12. Diz William Pride, certo é que o próprio Cristo, seus apóstolos e os primitivos cristãos durante bastante tempo, constantemente observaram o sábado do sétimo dia. More, erudito clérigo da Igreja da Inglaterra, diz, os primitivos cristãos tinham grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões, e não é de duvidar-se que os próprios apóstolos seguissem essa prática, como a esse respeito se lê em vários textos. Então as referências são claras, né? Em nos apontar que os apóstolos e Jesus Cristo observavam o dia de sábado, conforme diz o mandamento, né? A nota ela continua dizendo, diz o historiador Neander, a oposição ao judaísmo muito cedo realmente introduziu a festividade particular do domingo, em substituição ao sábado. Então, o que fez essa mudança? A oposição ao judaísmo. Se você pegar a história para estudar e para ler os livros de história, você vai ver claramente que isso foi uma rixa dos cristãos contra os judeus. Porque a observância do sábado caracterizava, né, o judaísmo e eles quiseram fazer essa desvinculação do judaísmo e aí o cristianismo. E também por causa da paganização do cristianismo, né, que o domingo ele já era observado pelos pagãos como o dia do sol. Então ele passou a ser observado pelos cristãos aí que foram sendo paganizados, foram sendo corrompidos aí por várias práticas pagãs. Mas vamos continuar a nossa nota. O feriado do domingo, como todos os outros, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a esse respeito uma ordem divina, longe deles e da primitiva igreja apostólica, transferir para o domingo as leis do sábado. Talvez no fim do segundo século começou-se a fazer uma falsa aplicação dessa espécie, pois por esse tempo os homens consideravam pecado o trabalho aos domingos, né, ao fim do segundo século. Então está escrito aí em History Church, ou Church History, né, História da Igreja, de Neander, tradução de Rose, página 186. Diz o Dr. Lyman Abbott, a noção corrente de que Cristo e seus apóstolos, mediante sua autoridade, ou seja, a autoridade de Cristo, né, substituíram o sétimo dia pelo primeiro, não tem absolutamente base no Novo Testamento. Christian Union, de 26 de junho de 1890. Vamos aí para a conclusão da nota. Diz o Arcediaco Farrar, a igreja cristã não efetuou transferência formal de um dia para o outro, mas gradual e quase inconsciente. The Voice from Sinai, página 167. Então, todas essas referências, meus amigos, nos apontam
que a mudança do sábado não foi obra de Deus, não foi obra de Jesus, não foi obra dos apóstolos, de nenhum deles. A mudança do sábado para o domingo foi arquitetada por homens, e homens desviados da verdade, homens corrompidos, com erros e enganos de toda sorte. Vamos para a pergunta 13. Qual foi o primeiro esforço da Igreja Romana em favor do reconhecimento do domingo? Em 196, A.D. Vitor, bispo de Roma, tentou impor a todas as igrejas o costume romano da Páscoa, celebrada cada ano no domingo. Ver a História dos Papas, de Bower, volume 1, páginas 18 e 19. Isto o Dr. Bower, em sua História dos Papas, volume 1, página 18, descreve como a primeira tentativa de usurpação papal. Olha que interessante. Então, vemos aí claramente que isso foi obra de quem? Do catolicismo. Né? Já em 196, o bispo de Roma, né, ele já arquitetou essa transgressão aí oficial, vamos dizer assim, podemos dizer assim, oficial, a partir da igreja do sábado, né? Tentando estabelecer o domingo como o dia de descanso aí, especialmente associado à Páscoa, né? Como sendo celebrada todos os domingos, né? Vamos para a pergunta 14. Qual foi um dos principais motivos para a convocação do Concílio de Nicéia? Olha que interessante. A questão referente à observância da Páscoa, agitada ao tempo de Aniceto e Policarpo e depois no de Vítor, estava ainda por decidir-se. Constituía um dos principais motivos para a convocação do Concílio de Nicéia, sendo depois da controvérsia ariana o assunto mais importante a ser considerado. History View of the Council of Nice, de Boyle, página 23, edição de 1836. Então vemos aí que a questão do arianismo, né, que são as questões aí envolvendo a pessoa de Cristo, se Cristo era Deus realmente ou não, e a questão do sábado foram pontos, a questão do dia de guarda, podemos dizer assim, né, para se estabelecer o domingo oficialmente como dia de guarda, até mesmo porque o Concílio de Nicéia foi em 325, e em 321 Constantino já havia determinado, né, de forma oficial pelo governo, pelo Império Romano, podemos dizer assim, ou seja, como uma decisão de Estado, que o domingo deveria ser observado, mas aí como uma proposição também oficial da Igreja, em 325, no Concílio de Nicéia, isso também foi ratificado, e em outros concílios também posteriormente, como o Concílio de Laodiceia, como vimos em estudos anteriores. Pergunta 15. Como ficou finalmente decidido o assunto? O dia da Páscoa foi fixado no domingo, que se seguisse a primeira lua cheia depois do equinócio vernal. A mesma referência anterior aí, página 24. Né? Então foi fixado aí o dia da Páscoa, né, como sendo no domingo. Primeiro domingo que se seguisse a primeira lua cheia depois do equinócio vernal. Pergunta 16. Ao insistir na observância desse decreto nas igrejas, que razão para ele apresentou Constantino? Olha o que ele disse. Não tenhamos, pois, coisa alguma em comum com a vil plebe judia, idem, página 52. Então, olha aí a pecha, né? a intriga, a picuinha com os judeus. Foi por isso que Constantino, e os seus asseclas, podemos dizer assim, os seus comparsas nessa transgressão aberta à lei divina, instituíram aí o domingo como o dia oficial de celebração religiosa. Pergunta 17. Que já fizera Constantino em 321, aí, como eu havia dito, para levar o domingo à posição de preeminência? Vamos ver aí, então, o que é dito. Promulgou um edito dispondo que os juízes e o povo das cidades repousem no venerável dia do sol. Está vendo aí? Ver a Enciclopédia Britânica, artigo domingo, mencionado no estudo 99, que já falamos aí no estudo 99 sobre este assunto. Pergunta 18.
A quem atribuiu Eusébio, bispo de Cesareia, e um dos mais ardorosos sustentáculos de Constantino, a transferência das obrigações do sábado para o domingo? Vamos ver a quem ele atribuiu. Todas as coisas, sejam quais forem, que era dever fazer no sábado, essas nós, tá vendo? Não foi Deus, não foi os apóstolos, nós transferimos para o dia do Senhor, o domingo. Pergunta 19. Que fez Silvestre, bispo de Roma, de 314 até 337 ano Domini, por sua autoridade apostólica em favor do domingo? Então não foi por autoridade de Cristo ou dos apóstolos oficiais, porque os outros apóstolos que vieram depois não são apóstolos. Eles se dizem apóstolos, mas são mentirosos, como fala lá em Apocalipse, né? Vamos ver o que ele disse aí, usurpando uma autoridade apostólica que ele não tinha. Oficialmente mudou o nome do primeiro dia, chamando-o Dia do Senhor. Vê a história eclesiástica de M. Ludovicum Lucium. Está aí todas as referências para vocês consultarem. Tá certo? Pergunta 20. Que decretou o concílio de Laodiceia em 364 ano Domini? Que já vimos em estudos anteriores, mas vamos ratificar aqui agora. No cânon 29, lá está escrito assim, do concílio de Laodiceia, de 364 ano Domini. Os cristãos não judaizarão no sábado. Olha só a implicância, né? Não judaizarão no sábado, nem nele permanecerão ociosos, mas trabalharão nesse dia. Mas o dia do Senhor será por eles especialmente honrado. Então tá aí a referência para vocês consultarem, mostrando que de fato essa foi a forma criminosa com que a lei de Deus foi instituída oficialmente pelo Estado e pela Igreja no 3º e 4º século. Pergunta 21. Até quando se sabe que os cristãos observaram o sábado? Até ao 5º século foi mantida pela Igreja cristã a observância do sábado judeu. Então até o 5º sábado ela foi, até o 5º século, melhor dizendo, ela foi mantida aí, né? Pergunta 22. Quão generalizada diz o historiador Sócrates, que escreveu em meados do 5º século, haver sido a observância do sábado por parte das igrejas cristãs de seu tempo? Então, olha que interessante, né? Um historiador, ele confirmou isso, o historiador Sócrates. Ele diz, conquanto quase todas as igrejas do mundo celebrem os sagrados mistérios do sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, por motivo de alguma antiga tradição, recusam-se a fazer o mesmo. Ecclesiastical History, por Sócrates, livro 5, capítulo 22. Então, a observância do domingo ela começou a ser, e a transgressão aberta do sábado, né, começou a acontecer entre os cristãos de Alexandria e de Roma. Então, ali, a guarda do domingo, ela começa a nascer e ganhar corpo ali naquelas duas cidades, que eram as sedes aí do Império Romano, do governo, né, dos imperadores de Roma. Vamos para a pergunta 23. Que dia observavam na Idade Média alguns dos valdenses? Eles guardavam o dia do sábado, observavam a ordenança do batismo conforme a igreja primitiva, instruíam os filhos nos pontos da fé cristã e nos mandamentos de Deus. Está em Church History de Jones, volume 2, capítulo 5, essa referência, tá? Pergunta 24. Qual dentre os primeiros reformadores suscitou esta questão da observância do sábado? Então vamos ver aí qual deles. Karlstadt, é um nome até difícil de pronunciar, né? Defendeu a divina autoridade do sábado do Velho Testamento. Life of Luther, pelo Dr. Burns Sears, página 402. Então esse reformador aí, ele já começou a defender essa questão aí da observância do sábado, porque o domingo já estava à época da reforma. Lutero, todos os reformadores ali, quase todos os reformadores, basicamente, observavam o domingo, porque já era algo que, à altura aí do século XIV, XV, XVI, estava generalizadamente firme na fé e prática aí dos cristãos de então. Pergunta 25 e penúltima. Que disse Lutero das ideias de Karlstadt sobre o sábado? Olha que interessante, hein? Vamos ver o que Lutero disse sobre as ideias de Karlstadt sobre o sábado. Em verdade, se Karlstadt escrevesse mais acerca do sábado, o domingo teria que lhe ceder o lugar e o sábado ser santificado. Olha que interessante.
Against the Celestial Prophets, de Lutero, citado em Life of Martin Luther in Pictures, página 147. Então, meus amados, Lutero, ele realmente sabia que o dia de descanso era o sábado. E ele disse, se Karl Stade começar a escrever mais sobre esse assunto aí, para que isso seja ventilado aí na mente do povo, esse assunto seja suscitado de forma mais embasada, o domingo vai ter que deixar de ser observado para dar lugar ao sábado. Muito interessante essa citação, né? E vamos para a última pergunta do estudo 103, o sábado na história. Pergunta 26. Que reivindicação faz agora a Igreja Romana a propósito da modificação do sábado para o domingo? Vamos ver o que ela reivindica. Pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a Igreja tem poder de instituir festas por preceito? Olha a resposta. Não tivesse ela esse poder e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pela do domingo, primeiro dia, para cuja mudança não há autoridade escriturística. Doctrinal Catecism, pelo reverendo Stephen Keenan, página 174. Então eles reconhecem claramente, né, que não existe autoridade escriturística para essa transferência, a não ser a autoridade pura e simplesmente da igreja, em uma igreja, diga-se de passagem, corrompida pelo paganismo, pelo autoritarismo dos imperadores, especialmente de Constantino, à época em que essa mudança aconteceu. Vamos para a nota final de nosso estudo. Por falta de suficiente luz e investigação e por causa de alguns que se opuseram ao sábado durante a Reforma, foi o domingo levado ao catolicismo para a Igreja Protestante. E é agora afagado como instituição do Senhor. Entretanto, é evidente não ser ele planta sua, mas obra e resultado da apostasia. Proclama-se, porém, agora uma mensagem de reavivamento da verdade nesse particular, convidando a uma genuína reforma. Ver páginas 238 e 259 a 259, bem como o estudo a seguir, que é o nosso próximo tema de estudo aqui da nossa série de estudos bíblicos. Eu espero que vocês tenham entendido como aconteceu essa mudança aí, tanto como aconteceu a manutenção da observância desse dia na história, como aconteceu também a mudança. E se você ainda não observa esse dia como ordenado pelo Senhor, eu faço um apelo aqui a que você busque de Deus forças para fazer isso, porque esse ponto é um ponto importantíssimo. Ele causou a destruição de uma nação inteira, como nós vimos, a nação de Israel, por ter profanado esse dia. E ele vai causar também a destruição do mundo inteiro, quando completar o 6º milênio de existência desse mundo, porque o 7º milênio será um milênio de observância, onde essa terra estará desolada, vazia, escura, com toda em ruínas, com todas as suas edificações derrubadas em ruínas, e ele vai descansar durante 1000 anos, porque durante 6.000 anos o sábado foi transgredido aqui nessa terra pela maioria das pessoas, salvo poucos fiéis que se mantiveram, que estarão descansando num milênio sabático, nas mansões celestiais, quando após esses 1000 anos a terra será renovada e os salvos descerão, o trono de Deus será também nessa terra, será transferido para essa terra, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 21. Então que você já faça preparativos para observar esse dia aqui, para que juntos possamos celebrá-lo também na eternidade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.